Está começando o CS e CX Avançado, o podcast para você que quer sair do básico em Customer Success e Customer Experience. Eu sou Vinícius Bento, sou o Head de CS da Customer X e hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal que é performance de times, né, de alta performance. Hoje estou muito feliz aqui de poder trazer a Liana, a diretora de CX da Sankhya, do grupo Sankhya, né? Empresa aí que compra diversas empresas. Fico muito feliz do crescimento da Sankhya, eu já conheço há muitos anos o grupo. Quando era a empresa Sankhya e conheço também as empresas, sou mentor aí de algumas empresas do grupo. Então, muito feliz de poder trazer aqui Liana. Muito obrigado pelo seu tempo, Liana. Hoje a gente vai falar um pouquinho da gestão aí do teu time de CX, né? Quebrando aí também tem sobre a tua responsabilidade do time de CS. E a gente vai falar um pouquinho sobre a performance desse seu time. Mas primeiro eu queria agradecer você que está ouvindo aí o podcast. Então, meu pedido é que você siga lá no Spotify, a nossa plataforma principal. A gente está também no YouTube, então é só buscar CSCX Avançado. Então, sem delongas, vamos ao papo. Liana, por favor, se apresente para todo mundo aqui, conte um pouquinho sobre você e um pouquinho sobre os teus desafios na Sankhya. Beleza, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, Bento, de estar aqui participando. Já assisti todos os episódios Olha só. e é uma honra estar entre as convidadas. Bom, eu sou a Liana, né? Sou diretora de experiência do cliente aqui na Sankhya. É uma empresa aí de mais de 36 anos, né? De software RP, uma das maiores do Brasil. É, acho que o meu desafio, até para contextualizar um pouco, né, que toda vez que eu vou trocar ideia com outros heads de CS, a gente sempre pergunta como é que está a sua estrutura. Então, eu estou com uma estrutura grande, né? Eu tenho hoje quase 200 pessoas abaixo de mim. Então, eu tenho o time de CS, time de CX, CSOps, né? Eu tenho o CSOps, Universidade Corporativa e o suporte, tá? Então, toda essa galera está aí comigo aqui na Sankhya. Acho que o desafio tem sido coordenar todas essas frentes, né? Unificar isso tudo em prol da experiência do cliente Sankhya. E, mais recentemente, a gente tem falado muito em planejamento estratégico também. Como é que a gente se preocupa com essa experiência que pode estar fragmentada agora que a gente tem tantas soluções no grupo, né? São mais de 10 empresas e isso tem sido uma temática que a gente tem trazido bastante tenho buscado pensar sobre isso. Legal, perfeito. Esse é um baita de um desafio, né? Porque conforme quando você está com uma empresa só a fazer a gestão, não é fácil. Agora imagina quando você engloba aí várias outras empresas, no caso de vocês. Talvez são 10 empresas que estão no grupo hoje? Sim, e 11 contando com a Sankhya, né? Eita, nós. Então vamos lá, olha só, spoiler pra galera, a gente vai falar sobre gestão de times de alta performance, né? E a gente trouxe aqui a Liana pra gente trocar essa ideia. Então, dando spoiler pra galera que vai ouvir aqui, do que a gente vai falar? A gente quer falar principalmente de cultura, né? A gente quer falar sobre métricas e alinhamento estratégico. A gente quer falar sobre escalabilidade e complexidade, os papéis da liderança, né? Todo esse desafio. E por último, a gente quer falar um pouquinho sobre transformação como um todo, né? Como é que a gente faz para fazer essa transformação contínua aí com o time. Então, falando de cultura, quero entender da tua visão, né? Quais são os principais elementos que compõem a cultura ali que transformam um time de CS e CX num time de alta performance. Quando a gente fala em resultado, quando a gente fala de, putz, como é que a gente mostra isso para as outras diretorias de que a nossa área está trazendo resultado, né? E quando a gente olha para a cultura, de fato tem que ser uma cultura forte, principalmente em grupos, né? Em empresas grandes, a gente tem que trazer uma cultura forte antes de tudo para depois começar a mostrar os resultados. E aí na visão de vocês em relação a isso, assim, a esses aspectos culturais, que transforma num time de alta performance para você? Bom, acho que para conseguir que o time fique de alta performance ali, né, criar essa cultura, o primeiro ponto tem que ser um alinhamento forte de propósito. Então, de nada adianta eu ter pessoas muito boas e elas estarem muito preocupadas nos seus objetivos, assim, pessoais.
né, ou de carreira. Então, eu gosto de trazer pessoas para mim que estão sempre buscando um nível a mais. Elas precisam ainda de um pouco de desenvolvimento e elas se tornam pessoas de alta performance por estar nesse time que está buscando isso. Né? E acho que o primeiro ponto é conectar com o objetivo do negócio, ver que isso faz sentido com o objetivo pessoal e de carreira. Tá? Então, esse alinhamento de propósito. É, Aí vem essa clareza também de, opa, o que eu tenho de melhor, o que eu estou buscando, atinge e consegue mexer os ponteiros de resultado da empresa. Então, assim, essa clareza ela é muito importante. Eu só consigo ajudar eles a verificar isso, mas isso depende muito dessa pessoa conseguir vislumbrar, né? Então, é muito dessa densidade de talentos também. Desenvolvimento contínuo. Então, tem que ser gente que gosta de ler, de estudar, de ouvir podcast, né, de ir em evento, que está sempre subindo régua. Então, por conta própria, né, eu acho que eu também dou muito esse exemplo. A gente tem, inclusive, clube de livro nas equipes, eu incentivo muito esse tipo de iniciativa. Né, então, desenvolvimento contínuo básico. E conseguir colaborar, trabalhar em equipe, assim. A gente faz sempre tudo muito junto. Eu vejo as lideranças conversando, a gente tem um desafio aí, eu nem preciso direcionar muito, o pessoal já se combina, já vai. É, a colaboração ela tem que ser uma coisa muito forte, assim. Não temos estrelas. Temos que ter um time que sim é um time estrela. Né? Acho que, e inconformismo, viu, Bento? Porque tem gente que também aceita, né? Assim, às vezes o perfil de CSX tem que ser um perfil que também vai ser só resiliente, porque vai lidar com alguns problemas, mas é um time que está sempre inovando, então é um time que não pode aceitar as coisas como estão. Tem que estar sempre buscando como é que a gente muda isso aqui? Isso aqui está funcionando ou não está? Né? Então, tem que ser um time que tem um pouquinho desse bichinho ali do inconformismo. Tá, legal. Então, nessa questão cultural, é interessante a gente trazer pessoas que já estejam alinhadas, pelo que eu entendi, né? Alinhadas já com a cultura, mas que tenham esse senso quase de inovação ali, de querer sempre trazer algo novo para a empresa, porque a partir do momento que você estuda, ou um podcast, ou no clube de livros de vocês, é para trazer algo de novo, né? Sim, Então, eu acho que o CS ele tem muito essa questão, né? Eu acho que até mais do que as outras áreas, é uma área que para conseguir constantemente mostrar um valor, ela precisa estar em constante evolução. E uma coisa, se eu ouvir os podcasts, uma coisa que a gente sempre repete aqui é que as áreas elas acabam mudando os seus processos de 8 em 8 meses, né? Segundo a estatística. Então, essa questão de você estar trazendo coisas novas o tempo todo faz parte da didática de um time de alta performance, na minha visão. com Então, quando certeza. você constrói a cultura em cima de pessoas que tenham esse viés, né? Agora não é fácil, né? Conduzir essa gestão, a liderança conduzir isso. Então, pelo que eu entendi, você tem essas iniciativas que você traz, por exemplo, o Clube do Livro. Tem mais alguma iniciativa, por exemplo, que vocês veem que mexe o ponteiro da cultura, assim? Que é difícil tangibilizar isso, né? Olha, talvez uma que pode entrar, e aí acho que tem a ver com essa cultura de inovação, é o CX Lab. Ó, A gente lançou recente, a gente já teve uma primeira rodada de ideias, estamos começando a segunda rodada, a gente já dobrou a quantidade de ideias depois que a gente fez os primeiros reconhecimentos. Então, o que, que é isso? A gente até tem um site que um dos nossos colaboradores, por conta própria, colocou. Né? A gente ia fazer mais forms assim, e ele já criou o site. que nerdão. É, muito legal. E os colaboradores vão lá, né, da nossa diretoria e cadastram ideias, mini projetos. A gente tem um Canva de inovação que a gente usa o modelo da Startse. E tem que ser alguma coisa que vai ajudar a gente a melhorar a experiência do cliente, diminuir tickets, enfim, algum problema relacionado à experiência do cliente Sankhya. E aí é uma das formas do pessoal engajar na cultura ali de experiência, de inovação, né? Então tem dado certo também. Eu acho que está funcionando. Legal, legal.
Uma coisa, Liana, que eu tava vendo aqui nos fóruns, tem o Lui até me passou um link esses dias. Eu vou fazer um podcast sobre isso, que uma pessoa botou num fórum lá de CS, e é o fórum de Reddit, as coisas muito loucas lá. Mas a pessoa botou assim, ó. Pessoal, vale a pena entrar na área de CS hoje em 2025? E por que eu tô trazendo esse ponto? Parece que a gente tá invertendo todo o assunto aqui. E aí o pessoal embaixo, eu fui lendo a discussão, tinha, sei lá, 100 comentários, o pessoal falando, não, vale super a pena e tal, as empresas de tecnologia estão crescendo. Mas muitos outros comentários falando, não, a galera tá meio que... é, tem muita concorrência para entrar em CS, tá bem difícil, o pessoal comentando, né? Tá bem difícil de entrar numa empresa, porque quando você entra, você está concorrendo com 600 pessoas, 1000 pessoas em uma vaga. Então, quando você fala sobre essas iniciativas e que o CS, além de ter que fazer ali o seu capacity, né, de atender os seus clientes, a sua carteira, trazer resultado, mexer nas métricas, ele ainda tem que estudar e trazer, caso ela almeje ali o crescimento e visibilidade, ela precisa ser interessada em querer fazer isso, né? Isso é muito louco também, né? Eu acho que é uma discussão que eu acho que vale até a gente abrir um parênteses por um outro papo assim, mas é, quando você falou que tem essa iniciativa, me lembrou isso, que, pô, a gente, além de ter já uma rotina Bem é, cansativa, né? bem Bem cansativa, trabalhosa. exatamente, repetitiva às vezes, né, de você ter que passar o mesmo script às vezes, toda vez, enfim, ou ter que, é, beleza, entende lá no sistema que qual que é a tarefa estratégica que eu tenho que fazer com aquele cliente e tal, que às vezes não é sempre igual, mas no fim tem um script, né? A gente vai seguir um playbook. Que você acha em relação a isso, assim, tipo, puxando esse ponto aí? Então, eu vejo que não só CS, né, CX, todo mundo vai ter algum nível de desafio parecido com esse. Então, se for pensar assim, né, um dev, né, sei lá, financeiro também às vezes está ali uma tarefa operacional muito corrida, muito repetitiva. Se for pensar assim, ninguém vai ter muito tempo para inovar. Então, por isso que eu gosto de ter um incentivo além. Então, é uma possibilidade da pessoa se destacar ou não, né? Uma possibilidade de sair ali um pouquinho. E não precisa ser fora do trabalho, né? Ela pode se organizar e é um canal para ela realmente se destacar. Então, eu não vejo uma coisa tirando a outra. Eu vejo uma coisa sendo uma oportunidade mesmo é, de, de se destacar, de fazer diferente, né? Enfim. Sim. Eu vejo que eu cresci bastante na profissão de CS tomando essas iniciativas. Eu acho que não tem. Ou tomando a frente de algum projeto, eu acho que não tem como você crescer dentro de uma empresa ou de uma organização, de um grupo grande, não dando a cara a tapa, assim. Tipo, você pode fazer o teu trabalho ali lindamente, você vai ter os reconhecimentos, pode ter o teu aumento de salário, mas para você galgar novos caminhos, acho que não tem como você não pegar projetos em novas situações e estudando e tentando trazer novas coisas. Eu acho que não é que não tem, né? Eu acho que é tipo, é uma fórmula mais fácil de você galgar aquilo que você almeja. E sim, e às vezes aquela pessoa que está ali fazendo o repetitivo todo dia, né? Enfim, Uhum. às vezes ela não sabe como que ela chega para trazer uma ideia. E se a gente dá um canal, a gente também cria essa possibilidade, né? Então, por exemplo, um analista de suporte. Hoje aconteceu uma coisa muito legal. Eu estava lá na minha mesa, veio uma consultora, né, de suporte, me falou de uma ideia, veio depois, aí eu já ia voltar para o meu trabalho, veio outra, falou, eu acabei de colocar a minha ideia, o que que você acha? Então, assim, criou realmente um ambiente diferente. Elas normalmente não vêm falar comigo sobre esse tipo de coisa, né? Então, abriu um canal de possibilidades que talvez elas pensavam que não teria. Sim, legal. Maravilha. Então, cultura aqui, ó, nosso check aqui para cultura. Eu gostei bastante desse papo. Agora, métricas. Eu acho que não tem como desassociar time de alta performance com métricas. Quais são os indicadores hoje que para você são indispensáveis quando a gente fala de times de alta performance? O que você olha todo dia, né? Tá. Antes de eu falar o que que eu olho, eu acho assim que os indicadores, eles podem variar muito de acordo com o que cada negócio precisa focar. Uhum.
assim. Claro que tem alguns ali, né? Então, não é que eu vou partir da cartilha de CS para o negócio. Eu tenho que partir do negócio para a cartilha do CS para eu ver o que eu vou usar naquele momento que o negócio precisa, tá? Então, assim, e aí a minha dica normalmente começa pelos indicadores show me the money, né? Como diria ali Jerry Maguire, toda forma a empresa vai querer faturar mais, né? Perder menos, então churn é para começar, né? É um dos meus indicadores, MRR churn. Talvez se isso não for um problema, então como que eu consigo ajudar a levantar oportunidades de cross-sell e upsell, né? Que é isso também normalmente é uma coisa que algumas empresas não trabalham isso bem, né? O comercial às vezes está focado mais em novos, a base está ali toda para ser explorada, né? Está pedindo, inclusive, novidades, né? Então, esses dois ali relacionados a faturamento, a dinheiro, acho que são formas de começar, porque aí você consegue chamar a atenção também da alta liderança para mais investimentos para a área de CS, porque diretamente você impacta em receita. Mesmo que o CS não faça diretamente o cross e o upsell, ele pode ajudar a levantar essas oportunidades, enfim, trabalhar ali mais junto com o farmer. Então, hoje eu não tenho cross e up, eu ajudo a levantar as oportunidades, mas a gente olha o MRR churn. Em relação à percepção de cliente, a gente também olha o NPS, né, um indicador importante para nós, que está muito ali relacionado à nossa visão de ser uma empresa desejada pelos clientes, né, tem isso forte na visão da Sankhya. Eu olho reclamações de clientes, apesar de não termos um número muito alto, a gente gosta de controlar o que vem de ouvidoria, Reclame Aqui, outros canais, né? Às vezes que chega para o CEO, para uma diretoria, então a gente controla isso também, e a gente vem diminuindo bastante. A gente tem os CSATs por etapa da jornada, né? Mas aí cada área controla o seu, né? Então ali comigo fica direto do suporte. Que aí pro time de CS a gente olha mais o NPS mesmo. Um que eu gosto muito é o indicador de cases. Então, a gente tem todo um script, né, alguns critérios para a gente tornar um cliente case. Então, a gente tem uma campanha de gamificação também ali, uma campanha de reconhecimento, entra ali como pontuação para os CS, da campanha anual e mensal, quanto a quantidade de cases que eles conseguem ter, né, no período. E para a Sank é muito importante, né? A gente gosta de dizer que a gente aí destaque em ter clientes cases, né, com relação ao mercado. Então, é um indicador muito importante porque uma das coisas que precisa para virar case é o cliente dando um depoimento. Aí ou pode de vários níveis, aí pode ser uma gravação feita pelo marketing, né, de uma sala do cliente que a gente chama, pode ser uma visita técnica no cliente, ou pode ser simplesmente um depoimento dele em vídeo que o próprio CS consegue pegar, né, e junto com a prova de resultados que o CS ajudou a atingir. Então, é um indicador que eu gosto muito, tá? E aí a gente tem alguns mais operacionais também, né? Por exemplo, do próprio CS, a gente olha gatilhos de proteção, né, ali em cima do Health Score, a quantidade de acompanhamentos evolutivos, que é a nossa metodologia proativa ali de geração de valor para o cliente. Aí a gente está nesse momento estudando, assim, se vai mudar depois para uso mesmo, a gente criou um score de uso que está contido até no acompanhamento evolutivo, enfim. E aí, de CX, a gente olha muito para projetos estratégicos, né, também. Além deles responderem também para NPS e MRR Churn, eu tenho uma célula pequena de CX que é bem cross, então eles entram nos principais projetos do negócio, assim. Por exemplo, a gente está agora desenhando a nossa nova segmentação, como é que fica essa jornada junto com as empresas, né, com as outras empresas do grupo. Eles cuidam do nosso jeito Sankhya de atender, aplicação do jogo estilo escape room ali nas áreas, que resultados está tendo ali para as áreas, né? Uma jornada enterprise que a gente está criando, então o time de CX entra e apoia. É um time bem estratégico, assim. Normalmente ele é chamado nas discussões de estratégia que vai mudar alguma coisa ali na forma como a gente vai interagir com os clientes, né, ou com essas outras empresas também. Acho que esses são os principais, né? Aí tem os de suporte, né, que aí é os básicos, tempo de atendimento,
Estou olhando muito para número de tickets para eu conseguir baixar esse número, é um desafio que a gente está agora, como usar mais IA para isso, né? Taxa de reabertura, SLA, produtividade do time, porque falei, eu tenho um time muito grande, então meu CFO fica de olho, assim, Liana, você tem mais pessoas que algumas startups do grupo, então eu não fico contratando gente, né, mas eu também não estou demitindo pessoas, Uhum. né, então pelo contrário, a gente tem uma grande movimentação de cadeiras na própria diretoria, com ganhos de eficiências que a gente vai tendo e melhorias em outras áreas. Por exemplo, eu aumentei muito meu time de Ops do ano passado para cá, ele mais do que dobrou. Então, Ops e CX foi 2 times que aumentou, que alimenta assim com dados, com inteligência, com projetos de melhoria também, tá? Então, acho que eu falei os principais. Legal, legal. É, é interessante até a gente discutir essa questão do porquê que. Como é que vocês viram essa oportunidade de dobrar o time de Ops, né? Achei bem interessante o fator de você trazer isso, porque não é comum termos SesOps principalmente. Não sei se vocês estão usando SesOps ou RevOps, ou enfim, mas o time de Ops não é comum a gente aumentar tanto de um tempo para outro. Já é normal você contratar um e deixar ele lá mergulhado nos dados e processos, mas é legal. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que vocês viram essa oportunidade de aumentar esse time. Bom, é porque do ano passado para cá eu também peguei o time de suporte, Tá. né? Então, só a sustentação ali do Zendesk, né, melhorias, era uma área que estava um pouquinho andando de lado no Uhum. negócio. Então, só de pegar essa ferramenta e as melhorias, a gente já ganhou, já herdou um pouquinho de time ali. E aí eu não sei se é certo ou errado, mas aqui dá certo. Eu coloquei algumas coisas de projeto. Então, a gente estava com a consultoria do HDI, né, que é de centro de suporte. Uhum. Então, a gente tem uma pessoa totalmente dedicada a aumentar o nosso nível de maturidade no HDI. Então, ela trabalha com outras equipes ali, né? Enfim, ela fica cross ali, mas está no CSOps para que a gente faça o que precisa para melhorar a maturidade. Então, por exemplo, playbook do suporte, a gente estava trabalhando uma visão de capacity, produtividade, enfim, ela vai entrando e trazendo as outras pessoas que precisa. Então a gente misturou um pouquinho de melhoria de processos e projetos ali dentro do CSOps, e eu acho que esse foi o grande motivo de aumentar, além, é claro, da manutenção e evolução do Zendesk. Então a gente está com muita melhoria acontecendo no Zendesk ali. Entendi. Então esse Ops ele responde diretamente para o time de CX, né? Não só pro. Ele responde diretamente para a gerência ou para a diretoria? Como é que funciona? Responde para mim. Diretamente para você. Uhum. Legal. E tem outros ops na empresa, aí esses ops estão se conversando. Uhum. Então eles tem tipo um comitê, né? Tem o RevOps, Sales Ops, aí tem algumas diferenças, tem o ProdOps, aí esses tipos. Virou moda agora. Tem até o LearnOps agora, lá na universidade, que esse aqui eu tô vendo como que eu junto com o CSOps. Mas assim, que bom que é uma iniciativa aqui também na diretoria e a gente está colocando esses times para conversar mais para levar dados mais unificados também para a estratégia da empresa como um todo, tá? Que loucura. Eles se juntaram tal qual um ser assim, e estão criando um tipo um Megazord assim de Ops, É, né? não, e tá sendo bom, porque antes tinha algumas coisas que eu tava vendo que tava começando a dar uma sombreada, sabe? E agora a gente tá trabalhando mais junto. Legal. Muito bom. Então, show de bola. Acho que você falou várias métricas bem interessantes. Então, pelo que eu entendi, hoje um dos focos de vocês é muito voltado ao churn, né? Então, churn é algo bem importante para vocês. Então, acho que essa parte de dados aqui é interessante. Vamos para liderança e desenvolvimento de talentos, né? Que eu acho que é um tema, quando a gente fala de alta performance, né? A gente precisa entender ali. E eu queria saber o que você acredita em relação à liderança, né? Quais são esses principais fatores, motivação, engajamento, como é que a gente é, treina um líder, porque hoje você é líder de líder, né? Então, Sim. como é que a gente treina os líderes para essa capacitação e alta performance do time operacional que vai conduzir os clientes e o sucesso deles, né? Olha, acho que o primeiro ponto é eu conseguir trazer uma comunicação muito clara ali da minha cadeira de diretora, né? O que está acontecendo na camada de diretoria, de estratégia. E o máximo possível também coloco eles
trago eles a par ali dos assuntos. Então, eu tento trazer muito a estratégia de uma forma clara e linkar com os objetivos da área, né, de cada um. Acho que isso dá um primeiro, um primeiro visual, assim, para onde vamos. Segundo, eu sou muito próxima, eu tenho one-on-one semanal com os meus liderados, gasto um tempo, mas eu gosto dessa proximidade, né? E feedback, então procuro feedback, como é semanal, a gente tem feedback bem pão quentinho, assim, então estamos sempre conversando. Eu dou muita autonomia, eu acho que cada um precisa ter a liberdade para dar o seu toque, né? Então é um negócio que eu fui conquistando, né? Porque lá atrás eu era bem centralizadora, mais perfeccionista, que eu fazia a área foi por muito tempo eu e mais duas pessoas assim, então eu fazia muita coisa, mas eu fui aprendendo, né? Hoje eu só consigo trabalhar assim, né, com essa autonomia, é uma coisa que eles me dão feedback também, que é legal. É, e aí eu invisto no desenvolvimento dessas pessoas, né? Então, meu CSOps fez um curso de dados do MIT, a Ju tá, por exemplo, que é de CS, está sempre na imersão do CS Academy, ou está em algum evento, sei lá, a Claudinha do suporte nos eventos da HDI, sabe? Então, eu procuro que essas pessoas estejam buscando conhecimento e buscando brilhar também nas suas cadeiras, né? Que tem espaço para todo mundo ali brilhar, né? E aí eu também gosto de celebrar, assim, reconhecer essas pessoas, não só os líderes, né? Mas o time como um todo. Eu acho que a gente criou uma cultura também, que aí acho que tem a ver com essa liderança, a construção do time, de reconhecimento. Então, a gente, sei lá, simples fato de atingir um NPS ou um MRR churn, que são os principais, assim, os estratégicos, né, que a diretoria olha mais. A gente tem um tambor lá na diretoria, a gente tá a maioria presencial, né, então a gente vai lá, toca o tambor, faz um barulho. A gente, na reunião de resultados mensal, a gente reconhece as pessoas que se destacaram por uma atitude do jeito Sanca de atender. A gente coloca muito no grupo, assim, quando um colega recebeu um elogio, o outro colega vai lá e destaca essa pessoa. Então a gente cria um ambiente, né? Eu também dou feedbacks, né? De reconhecimento, parabéns, enfim. Mas a gente acaba criando um clima ali também de comemorar pequenas conquistas, sabe? Acho que isso gera um ambiente legal, assim, um clima gostoso de trabalhar. Legal, perfeito. Muito bom. É, E agora, para finalizar, escalabilidade e complexidade. E aí, quando a gente fala de escalabilidade, a gente está falando de um grupo grande que tem outras grandes empresas que vocês também estão gerenciando aí, a CIS, enfim, vocês estão com a Expresso, a Plume, CRM, enfim, são várias empresas que têm uma capilaridade grande no Brasil, né? Uma entrada grande aí de quantidade de clientes. E a gente está falando de escala, né? Então, como e esse é um dos maiores desafios. Quando o CS ele sai lá começa a sair, aumentar, né, de 1.000 clientes, a gente começa os grandes desafios de automação, playbook e tudo mais, que precisa ser seguido. A gente vai falar justamente essa questão de métricas e contratações. E quando a gente fala de escala, a gente a gente associa a Sank, né? Queria entender quais são esses maiores desafios relacionados à escala e como isso impacta o time de CX de vocês. Bom, acho que para ter escala, primeiro, são ferramentas, processos bem definidos, acho que entra aí num básico, né? E que tem que estar sempre melhorando, tá? Então, servindo ali o negócio, as mudanças, acaba que isso é muito importante. Indicadores claros, porque se você coloca um indicador, ainda mais aqui no nosso negócio que a gente tem unidades, né? Então eu tenho filiais ou tipo franquias, né, que são os parceiros de negócio, e a gente tem os programas de mensuração de resultados do SESs, que estão lá nessas unidades. Então não dá para eu também ficar mudando muito rápido, porque eu interfiro nesses programas, né? Então eu tenho uma dificuldade também de fazer mudança tão rápida, então eu tenho que escolher bem os indicadores, mudar para o próximo ciclo. Então acho que indicadores corretos, processos, sistemas que amparam bem, né? É um básico.
Acho que o que desafia muito a nossa escalabilidade, além do fato de ter as unidades, as multissoluções, né, com jornadas diferentes, times diferentes, né, acho que o estilo de M&A da Sank é um pouco diferente ali do mercado, então a gente mantém muito a autonomia dos negócios, é, e aí a gente está nesse momento entendendo, né, o que a gente centraliza da experiência, o que a gente continua descentralizado para a gente priorizar ali um crescimento, né, e que não está tendo tanto impacto na experiência do cliente, ou não está tendo impacto, né, porque a gente coloca a experiência do cliente como uma coisa muito importante para a Sank, isso sempre esteve no DNA da Sank, né, como eu te falei, está até na nossa visão. Acho que um outro desafio é, como a gente sempre foi forte no relacionamento próximo com os clientes, a gente tem uma dificuldade de adequar melhor a jornada por uma segmentação de cliente, assim, por perfil de cliente. Então, os nossos CS nas unidades, nossos times de relacionamento também, tem uma característica muito de proximidade. Por exemplo, a gente tem eventos regionais, assim, mais de 2 eventos por unidade acontecendo todo mês. Sei lá, são mais de 80 eventos no mês, Sankhya, tá? Então, a gente tem uma proximidade forte, uma característica assim. Então, a gente também está desenhando o que eu vou transformar numa jornada mais para muitos, né? O que eu vou continuar high touch, o que eu já vou para uma jornada totalmente diferente, que é um nível para nós enterprise. Então, a gente tem, e isso fica mais centralizado ou não? A gente tem entrado nessas discussões, não é uma coisa que a gente está de parabéns, não. A gente tem aprendido, assim, batido um pouco de cabeça. Uhum. E fora o que a gente usa mais IA. Eu não acho que usar IA tira uma proximidade. Se você usa IA para trazer de uma forma também a personalização, você consegue, né? E dar autonomia para o cliente. Não, por exemplo, colocar uma IA para atendimento, né, de primeiro nível ali para o cliente, é você dar autonomia para ele resolver, né? Então, por exemplo, isso é uma coisa que a gente está priorizando agora, a gente vai lançar agora, a gente estava em testes, tomando um cuidado para colocar isso, né, para os clientes, a gente já tem como copiloto para os agentes, enfim. Acho que no final das contas, o desafio nosso é o que a gente vai de agir de acordo com, como que a gente vai agir de acordo com o que a gente quer ser percebido ali pelo cliente, com como a gente quer ser percebido pelo cliente. Não podemos perder a essência da empresa, mas a gente precisa escalar, né? Então, o caminho certinho, a receita, a gente não tem ainda. A gente tá trabalhando aqui para entender o melhor. Perfeito, Liana. Eu queria te agradecer aqui profundamente, adorei o papo. Acho que você trouxe vários insights. Fui anotando aqui, ó, não dá para perceber, mas eu estava anotando aqui no celular algumas coisinhas para depois eu conversar contigo. Sensacional. Onde é que o pessoal pode te buscar? Nas redes sociais, para seguir, ver os teus conteúdos, ver um pouquinho sobre a Sank? Eu coloco alguns posts lá no LinkedIn. Eu tento colocar mais, mas me achem lá. Pode me chamar também pra gente trocar uma ideia. Estou sempre fazendo bench, fazendo trocas. Adoro, aprendo muito. Então, fico à disposição de vocês lá no LinkedIn. Muito bom. Quer mandar um recado? Eu quero mandar um beijo pra Carol da Expresso, já aproveitando esse espaço. Sei que ela vai ouvir aqui, então já mandando um beijo aí pra Carol. E um beijo para ela e para todos os heads de CS aqui do grupo, né, da Sank. Eu acho que fica aí meu abraço especial para eles. Muito bom, show de bola. Pessoal, siga a Liana lá no LinkedIn. Me siga também, Vinícius Bento. E esse foi o papo com a Liana aqui sobre times de alta performance. Quero agradecer você que ouviu até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.